Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e hoje o vídeo vem aqui com um dia de atraso, mas espero que valha a pena, na mesma. Vou-vos trazer um tema que já foi falado, não é um tema completamente novo, tem a ver com a violência doméstica e é a evolução que houve na legislação em relação ao crime de violência doméstica. Portanto, só deixar aqui uma curiosidade em relação ao Código Penal, porque este artigo vem previsto no artigo 152 do Código Penal. Eu gostava de partilhar convosco uma curiosidade, é que até 1982 vigorou em Portugal o Código Penal de 1886. Estamos a falar aqui de 100 anos de diferença. Portanto, o nosso primeiro código aprovado, o Código Penal, foi em 1852. E depois, em 1867, foi feita uma revisão ao Código, onde é abolida a pena de morte por crimes civis. Portanto, isto é uma curiosidade importante. Portanto, em Portugal foi em 1867. Depois de salientar também que os crimes contra as pessoas vinham consagrados no título 4º do Código, portanto, os primeiros títulos do Código tinham a ver com os crimes contra o Estado, era onde havia a primazia, no fundo, do Código. Depois, em 1982, é feito o primeiro Código, digamos assim, dos nossos dias, que depois vem dar seguimento, ainda que o primeiro Código de todos, quero deixar claro, esteve em vigor durante mais de 100 anos, não é? E, portanto, a Lei 24 de 2002 vem à Assembleia da República autorizar o Governo a legislar sobre crimes, penas e medidas de segurança. Então, a violência doméstica, nesta altura, era considerada como maus tratos ou sobrecarga de menores ou subordinados ou a cônjuges. Pronto. Era, no fundo, aqui os comportamentos violentos, portanto, maus tratos físicos ou maus tratos ou um tratamento cruel, e era um contexto que, à época, parece-me que espelhava mais ou menos que no contexto familiar, o marido, o pai, tinham aqui a preponderância do exercício da sua autoridade e força. Que aos dias de hoje é crime. Portanto, aqui o cônjuge, se maltratasse o outro ou lhe infligisse maus tratos físicos ou que não protegesse em relação à saúde, tinha que o fazer com um dolo específico, com uma malvadez, agora estou aqui a introduzir, requintada, ou com egoísmo, e aqui o elemento objetivo seria temporal, ou seja, se fosse esporádico, se fosse uma vez, era uma situação, vou pôr entre aspas, que é para não me interpretarem mal, era desculpável, era dentro do ambiente familiar, até porque nesta altura vigorava muito aquela questão do entre marido e mulher não se mete a colher e, portanto, a figura do marido, pai, orientador e agressor, não é? Às vezes, era mais ou menos desculpável e, portanto, a figura em si da violência doméstica não existia. Existia, sim, a figura dos maus tratos nesta cadência, neste reflexo da sociedade da altura, em que realmente o contexto familiar era desta forma, que era... E agora vou fazer aqui uma ressalva. Nem todos os contextos familiares foram assim, com certeza. Com certeza que esta situação, esta consagração dos maus tratos no Código já é, de certa forma, uma evolução, e depois, ainda assim, é preciso reiterar a ideia de que o marido e o pai tinham um poder absoluto dentro de casa. Pronto.
13 anos depois, em 1995, estende-se, não era só ao cônjuge a consideração dos maus tratos, mas também a quem vivesse em condições análogas aos dos cônjuges. Portanto, estamos aqui a falar de uniões de facto. Nesta altura, em 1995, o procedimento criminal dependia de queixa. 3 anos depois, em 1998, pode já o Ministério Público dar início ao processo, se houvesse interesse da vítima e se não houvesse oposição do ofendido antes de ser deduzida a acusação. 4 anos depois, em 2007, há de facto a grande viragem e a autonomização da violência doméstica enquanto crime. Portanto, foi uma lei, retenham a lei, é a Lei 59 de 2007, é um passo gigante quanto a mim, na minha opinião, que é só a minha opinião. Ou seja, a violência doméstica passa a ser consagrada num artigo, os maus tratos no outro artigo, e portanto há aqui digamos que uma estrutura que se vai manter até aos nossos dias, em que se considera de facto que no meio familiar podem haver crimes de violência doméstica efetivamente. E portanto há aqui uma natureza de bens e valores que passam a ser tutelados, ou seja, quer fosse de um modo reiterado ou não, portanto aquela situação de acontecer às vezes deixa de existir e portanto há uma nova dinâmica, digamos assim, do próprio artigo em que se expande e que começa a ser mais completo. Passam a existir penas acessórias para além da pena existente, que era de 1 a 5 anos, portanto, passam a haver penas acessórias que são muito importantes, nomeadamente a proibição do contacto com a vítima e a fiscalização desse controle de aproximação da vítima, quer seja da residência, quer seja do local de trabalho, a proibição do agressor de uso e porte de arma, que me parece importante, a obrigação também de frequência de programas específicos para a prevenção de violência doméstica por parte do agressor e também a possibilidade de inibição do exercício do poder paternal. Portanto, há aqui de facto uma tutela diferente e muito importante. 6 anos depois, portanto em 2013, alarga-se este elencar de situações para as relações de namoro, porque começamos a perceber que é importante também no namoro haver esta proteção e esta tutela a estas relações, e em 2018, 5 anos depois, a vida privada e a proteção jurídico-penal da intimidade da vida privada em termos de colocação na internet ou de publicações, passa também a ser tutelada. Em 2021 há uma nova alteração ao artigo e, portanto, aqui também é importante referir que há alteração não só do Código Penal como do Código de Processo Penal, ainda com prevenção da violência doméstica, que me parece muito importante. A prevenção parece muito importante. Também a assistência e proteção às vítimas e passa a abranger também os descendentes do agressor, cônjuge, ex-cônjuge, pessoas em situação análoga às dos cônjuges, quer coabitem, quer não coabitem, e portanto estas situações que passam a ser integradas neste artigo e tuteladas por ele são muito importantes. Há ainda um acréscimo a este elencar muito importante, que é, parece-me importante e sério, que muitas vezes há muitas pessoas que não sabem, tem a ver com a violência financeira, ou seja, o agressor impedir o acesso à fruição dos recursos económicos
patrimoniais e não patrimoniais, também é crime de violência doméstica. Porque quando uma mulher ou um homem, quando uma vítima de violência doméstica é impedida de ter acesso àquilo que a pode fazer sair, que é, sejam contas, sejam bens patrimoniais, seja o que for, bens patrimoniais, seja bens, os recursos económicos existentes, patrimoniais ou não, é muito importante que isto seja referido, que é a violência doméstica, porque é aqui que também reside, muitas vezes, o travão do agressor para que a vítima não consiga sair ou que a vítima tenha que pedir ajuda. E este é um tema falado, mas parece-me a mim que enquanto mulheres morrerem às mãos de agressores todos os anos, este tema não pode ficar numa gaveta, numa prateleira, porque é muito falado. As pessoas têm que estar na posse de todo o conhecimento, que é um crime público. É-me um tema bastante caro, acho que deve ser divulgado. As vítimas devem ter conhecimento dos direitos que tenham, ainda que sejam informadas quando vão fazer queixa. São informadas de todos estes direitos, mas nesses momentos são momentos muito exigentes em termos emocionais e muitas das vezes metade daquilo que está a ser dito não é ouvido e, portanto, é bom que calmamente, a ouvir neste vídeo ou noutras fontes que achem onde podem ir buscar informação, devem fazê-lo. O importante e aquilo que eu vos quero deixar, mais do que tudo o resto desta evolução, que foi muito importante, demorou alguns anos, mas foi muito importante chegarmos ao ponto onde estamos hoje, ainda assim é preciso estarmos atentos e tudo o que pudermos fazer para ajudar as vítimas, a protegê-las, a prevenir estas situações, acho que devemos fazê-lo e sermos uma mais-valia na nossa sociedade, que eu acho que está a ficar cada vez mais egoísta e a olhar cada vez mais cada um para o seu próprio umbigo, quando o processo tem que ser ao contrário. É olharmos cada vez mais para quem está ao nosso lado e perceber o que é que podemos fazer e em que é que podemos ser uma mais-valia na vida daquelas pessoas, sejam vítimas de violência doméstica, seja qualquer outra pessoa que vá ao nosso lado e que se calhar às vezes só precisa de um sorriso para que o dia corra um bocadinho melhor. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, façam like se gostaram, coloquem perguntas, como sempre vos digo, estão à vontade para colocar perguntas, subscrevam o canal se assim entenderem, tenham uma noite feliz e uma semana muito boa, cheia de coisas boas e não se esqueçam de olhar para o lado para ver se alguém precisa de um sorriso ou de um apoio que às vezes faz toda a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso lado e que nós às vezes nem reparamos. Então, este vídeo já vai muito longo, tenham uma boa noite e até para a próxima semana.